O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos continuar aprofundando um pouco mais, assim, essa questão da carta aos Hebreus. Sendo assim, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, da sua humanidade. Aqui, a carta aos Hebreus faz uma analogia entre o templo do Antigo Testamento. Como é que era o templo do Antigo Testamento? De fora, o pátio dos gentios, o átrio, não é isso? O primeiro cômodo, como é que chama? Santo. E o último, onde ficava a Arca da Aliança? Santo dos Santos. Em hebraico, o Can é Kal Debir. São os três. O Lã é Kal Debir, né? Átrio, Santo, Santo dos Santos. O padre era praticamente um açougueiro, porque chegavam os animais no átrio, ele chegava lá, matava, pegava o sangue e o ano inteiro levava para o altar ali no santo, no primeiro cômodo. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é mais ou menos setembro, nessa época, o dia da misericórdia, o sumo sacerdote entrava pela cortina no santo dos, onde estava a Arca da Aliança, que representa Maria, e as tábuas da lei antes. Depois que destruiu Jerusalém, né, com os babilônicos, na época, por exemplo, dos romanos, não tinha nada, porque roubou a Arca da Aliança. Inclusive na Torá diz que alguém escondeu a arca, que ela vai aparecer no final dos tempos. Então, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E como estava lá as tábuas da lei, e Jesus é a nova lei, então o Santo dos Santos é como se fosse uma prefiguração do céu. Com a paixão, morte de Jesus, a cortina se rasgou. Então agora todo mundo pode entrar no Santo dos Santos, que é o seu corpo, através do batismo. Por isso que logo depois vai falar o quê? Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero, cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência, e o corpo lavado com água pura. Batismo. Então aquilo que era inacessível para todo o povo, só o sumo sacerdote, agora nós entramos nesse Santo dos Santos, que é o corpo místico, que é a igreja, através do batismo. Entende isso ou não? Então é belo essa comparação que esse autor faz, muito bem inspirado. Então hoje todo mundo tem acesso ao céu.
Os santos vivem o céu na terra, abraçando a cruz, porque não tem outro caminho que não seja a cruz. Aí que está o problema, ninguém gosta de cruz muito, né? Então, se você conseguir pedir a graça de abraçar a cruz de cada dia, você está sempre entrando no Santo dos Santos, porque lá dentro tem uma graça especial que te dá força, junto com o sofrimento. Os santos provam isso, não é teoria. Por isso que tem os santos, por isso que tem que ter alguém para encarnar o projeto de Deus. Senão fica parecendo que somos masoquistas. E os santos não eram masoquistas, os santos eram santos. Abraçavam a cruz por amor e eram felizes, né? Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem a fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. Nós estamos aqui nos preparando para todo dia sermos mais caridosos e fazermos mais boas ações. Que pode ser doação de dinheiro, que pode ser doação do seu tempo, que pode ser doação da sua vida para alguém. Por quê? Porque a Santíssima Trindade é uma doação contínua entre eles. Deus é amor desde sempre. Deus é Pai. Então ele se doa ao Filho e o Filho se doa ao Pai. 24 horas por dia, eternamente. 24 horas não, porque lá não tem tempo, mas eternamente, né? O Espírito Santo é uma comunidade de amor que se doa. Então nesse mundo, quanto mais eu sou capaz de me doar, seja meu tempo, seja o meu abraço, o meu amor, o meu dinheiro, a minha caridade, as boas obras, o dízimo da igreja, que a igreja é uma mendiga de Deus, é aquela que te dá a oportunidade que a igreja te dá, ajudar quem precisa, creche, casa de recuperação, lá está precisando de ajuda, né? E assim por diante. Tudo que você se doa é reflexo da sua conversão. E tem que ser sua meta. Não adianta você ser de igreja e ser um egoísta, avarento, acumulador, que só pensa em si, que está usando da religião para benefício próprio. Isso não tem sentido na vida espiritual. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. No Evangelho, Jesus diz: quem é que põe uma lâmpada debaixo de um caixote e não no alto? Então, primeiro, as pessoas santas, as pessoas que fazem caridade, devem ser vistas. Não, padre, mas aí lá fala que não pode, a mão direita não pode ver a mão esquerda, uma mão, tá. Tem que ficar escondido. Sim. Mas vai chegar um momento em que Deus vai elevar todos nós ao pleno conhecimento de tudo, de todos. E aí é importante que as pessoas santas sejam reconhecidas na sociedade. Até porque um dos motivos do juízo final é restabelecer a justiça aos caluniados. Porque tem gente que morre com uma fama e era santo. E tem gente que morre cheio de pompa, bombeiro, policial, prefeito, governador, e era um canalha. Ou não? Então o juízo final vai reverter isso. A pessoa que morreu em má fama, que era boa, vai ser colocado na luz diante do mundo inteiro. E a pessoa que morreu em boa fama, que não era lá grande coisa, também será denunciada. Então o juízo, um dos motivos do juízo final, além de julgar a história, o que é julgar a história? São Francisco de Assis até hoje inspira jovens ao sacerdócio e à santidade. Allan Kardec até hoje inspira pessoas ao catecismo. Não é isso? Então, todas as consequências dos seus atos na história serão julgadas no juízo final. Você tem um juízo particular que julga naquela hora a sua vida já, e você já vai para o céu, inferno ou purgatório. Do inferno não sai mais, do céu também não. O purgatório você vai para o céu. Então para que tem juízo final, se não vai mudar? O juízo final vai
ou aumentar a glória de quem está no céu. São Francisco vai receber toda aquela gloriazona que ele já tem lá, maior ainda pela história, ou a pena do inferno. Quem faz coisas que mudam a história e vai levando muita gente para a perdição, vai receber uma pena no inferno maior ainda, um caldeirão. Eu sempre falo do caldeirão para quem está aqui sentado aqui na praça. Eu falo assim que no juízo final vai estar eu passando todo dia na porta deles, eles lá conversando com lorota. Aí eles falam, e o caldeirão? Eu falo, o caldeirão está cheio de fogo, aumentando. Porque quanto mais passa o tempo, vocês não querem saber de Deus, né? Então, o caldeirão, o sofrimento vai ser muito maior, porque a alma que está no inferno e levou um monte de gente com ele, vai sofrer as penas, consequências de tudo. O fogo. O que é o fogo do inferno? Vamos pegar um santo famoso aí, São Tomás de Aquino. O que ele explica de fogo de inferno? Fogo de inferno é: as nossas paixões são os desejos do corpo, certo? Que antes do pecado eram submissas à inteligência, certo? Que antes do pecado eram, por sua vez, submissas ao seu Salvador, Deus, né? Então todo o corpo, alma, se voltava a Deus. Isso é o manual de instrução humano. Nós nascemos para ser assim. Quem não é assim, é tudo máquina de lavar bagunçada que está andando aí. Você vê umas máquinas de lavar pulando, não tem de vez em quando não bate assim? Você pode ver um monte de gente, como foi aquelas máquinas de lavar que não serve para nada? Você põe a roupa e não lava nada. É gente que não tem, é gente que está caminhando aí na rua sem buscar Deus. Porque não é para isso que nós nascemos somente, para nós mesmos. Nós nascemos desde o DNA, a alma, para Deus. Então, no inferno, aqui na terra, depois da separação, a gente já vê um pouco do inferno, que é essa angústia, essa desordem, não está satisfeito, porque os nossos desejos do corpo já não estão mais orientados para Deus. Então fica querendo honra, querendo dinheiro, querendo prazer, querendo comida, querendo ser elogiado, querendo, e vira essa máquina de lavar batendo, né? Pode estar numa bicicleta, pode estar numa Dodge Ram, uma máquina de lavar batendo para um lado e para o outro, que não serve para nada, porque não está ligado ao seu Senhor. Bem, aqui na terra nós temos ainda a graça de Deus, que nós podemos ter acesso a sacramentos, que ilumina a inteligência e move a vontade para ordenar essas paixões para Deus. Então, tirar um pouco desse queimor, estou usando a palavra, essa queimor de angústia, de sem sentido na vida. Além de tudo, um mundo que era ordenado para o homem levar para Deus, com o pecado, o mundo se rebelou. Então tem tempestades, a cobra pica a gente, né? Põe um dedinho lá para você ver na cascavelzinha. Põe não. Chega no vento um tigre. Então o mundo se rebelou. No inferno, é o tempo inteiro o seu corpo querendo Deus e nunca mais vai ter, desordenado. Então você vive com aquela angústia, aquele queimor. E o mundo que você deveria ter ordenado para Deus também se rebela. Porque era a sua função ordenar o mundo para Deus e você não ordenou. Então o inferno é um fogo tanto das suas paixões que nunca mais vão ter paz, quanto do mundo que te cobra. Por que você não me ordenou para Deus? Entende? Que é fogo de inferno. Aquilo que era para ser ordenado. Então o santo ordena as suas paixões para Deus e o mundo. Por isso que até hoje São Francisco inspira Padre Pio, tantos santos, São Bento, que é bem antes de São Francisco, né? Inspiram, ordenam o mundo. Por isso que em Isaías fala, a criancinha vai colocar a mão no buraco da cobra e não vai ser picada, lembra? A ovelha vai pastar junto, porque
quando Deus restabelecer a justiça, o mundo entra em harmonia com o homem. Entende ou não? Bem, assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo, também o que nós fizemos de ruim que não foi confessado, Deus vai mostrar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, prestai atenção. Com a medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Gente, aqui é o seguinte: você não condena a pessoa. Você pode até condenar o pecado da pessoa. Agora, tem que saber fazer isso. Porque, assim, é claro que se ninguém preocupar com o pecado de ninguém, não você está julgando, nós vamos correr muitos riscos. Uma vez na paróquia lá, uma pessoa estava desconfiada de uma pedofilia dentro da paróquia, assim, de gente da pastoral. E aí, se todo mundo falasse, não, Deus me livre, vamos julgar isso não. O que eles fizeram? Padre, fulano, toda missa, sai na hora da homilia para o fundo da igreja. Bom, por que ele sai na hora da homilia? Porque a homilia é ruim. Depois, mais uma vez, o cara que sai toda vez estava perto de umas crianças de 13 anos, 12. Bom. Depois, ele estava lavando a mão de uma menina. Sim, lavando a mão de uma menina. Mas ela machucou? Não. Caiu? Não. Simplesmente lavando. De quantos anos? 13. Falei, chama esse cara aqui. Eu sentei ele e falei, você estava lavando a mão de alguma fulana desse? Por quê? Você está achando que eu sou otário? Por que você está fazendo isso? A partir de agora, você está sendo observado 24 horas aqui dentro. E depois eu descobri que lá que veio de outro lugar, que já tinha, né? Então se você fala, não vou julgar ninguém, não, então você julga o pecado, mas você quer que a pessoa se converta. Então você reza por ela, você não fica de pico, você não fica de mal, né? Agora você tem que realmente ver que aquele ato não está certo, até de padre. Se meu comportamento escandaliza, tem que chegar alguém e falar, seu comportamento escandaliza, padre? Mas é porque escandaliza. Uma coisa é uma coisa. Agora, reza pelo padre, pede por ele. Então, aqui, por isso tem que ter muita maturidade. Geralmente, as pessoas fazem o quê? Fica com raiva da pessoa, de bico, ou então faz fofoca. Que é pior ainda. É o Papa Francisco que fala muito, né? Não fofoque dos problemas dos outros, vai lá e resolve com ele, fala com ele. Não é isso que o Papa Francisco fala? Não fica fofocando por fora, vai lá e fala com a pessoa. E é verdade. Mas eu não tenho moral. Então vê com alguém que tem moral, que já ajudou ela, que é próximo e fala. Isso é que agora, você separou a pessoa do pecado, você quer o bem para ela, mas ela está errada. O adultério, você tem que falar, adultério é grave, compadre. Você não pode fazer isso, né? Mas eu te amo, quero o seu bem. Não pode falar porque eu te amo, é um safado, não, que depois vai. Mas eu quero o seu bem, né? Eu quero o seu bem. Eu quero que o senhor saia do pecado. Então, aqui a medida que me diz a pessoa. É você ficar com raiva da pessoa, você querer que a pessoa suma da sua vida, porque ela erra. Aí já é grave, porque você também erra, né? Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, e do que não tem, estranho. Por que vai dar? A pessoa que se abre à graça receberá mais. A pessoa que se fecha à graça receberá menos. Quanto mais pensando em você, egoísta você for, menos Deus te dá a graça. Quanto mais aberto a graça, mais Ele te dá. Bem, é muita coisa, detalhes. Como eu só tenho hoje, agora com esses textos aqui, então é importante que vocês entrem isso tudo na cabeça um pouco, para vocês entenderem o projeto de salvação. Eu sempre gosto que vocês entendam o projeto de salvação, entendam o corpo humano, entendam tudo. Para quando você estiver apanhando na vida, não ser essas máquinas de lavar, batendo, né, pulando. Vocês saberem onde ligar o botão, para pôr ela para funcionar, né? Ver, opa, minhas paixões aqui estão desordenadas.
vem na graça, confessa, a máquina funcionar retinho, bonitinho de novo. Que Nossa Senhora, que é a máquina mais linda, funcionante, que limpa tudo, fica tudo alvejante, nos coloque no seu útero espiritual, nos ajude a viver a santidade a cada dia. Assim seja.